parece apagada politicamente, pelo menos quando comparamos com o seu principal adversário político, que é Venâncio Mondlane. Ele é muito apagado em termos de comunicação. Venâncio Mondlane tem um estilo muito mais próximo da população, um estilo muito mais frontal, muito mais assertivo, consegue transpirar muito mais carisma. Portanto, ele, quando fala, consegue encher em 10 minutos as lives deles com 100 mil pessoas, e tem um discurso muito mais apelativo aos jovens, chamam-lhe mais populista, chamam-lhe demagógico, mas a verdade é que ele consegue agregar multidões entre si. Chapo precisa do papel, está muito preso ao discurso que lhe dão, a uma máquina partidária, e ele vai agora enfrentar estas dificuldades nos próximos tempos. Uma pessoa largamente incógnita. Eu, para ser sincero, tive que ir investigar quem era Daniel Chapo. Até se pensava que era um meme, quando soubemos que haviam aqueles 3 pré-candidatos. Depois, quando ele sai como candidato, ficámos todos surpreendidos, porque ninguém sabia quais eram as ideias dele para o país. Nem tão pouco esse assunto foi discutido naquela reunião do Comitê Central. Nos meses seguintes, mesmo durante a campanha, foi muito parco em palavras a explicar o que é que ele entendia dos problemas do país e como é que ele percebia os problemas do país e que ideias eram as dele. Recordo-me que um colega vosso, jornalista, penso que de outro órgão de comunicação, que lhe perguntava qual era a ideia dele para o país, e ele respondeu que em momento oportuno, quando for presidente, vão saber, e levantou-se e foi-se embora. Portanto, a ideia era que ele era madeira e ia ser esculpido. Portanto, nunca percebemos muito bem quais eram as ideias dele. Agora, mesmo depois de ser presidente, depois das eleições ao longo destes últimos 3 meses, nunca ouvimos declarações dele acerca dos desafios que o país estava a enfrentar. A primeira vez que realmente o estamos a ouvir a desenvolver uma ideia sobre os problemas do país e sobre que perspectivas é que ele tem para os resolver, foi agora, neste discurso de tomada de posse. O discurso de tomada de posse, a mim pareceu-me um discurso muito previsível, no sentido em que se quis afastar da governação anterior. Portanto, nos últimos 3 meses, foi a primeira vez que assistimos à figura que é chefe de Estado a falar com alguma empatia com a população. Portanto, mas isto é o normal em Moçambique, é normal na Frelimo. De 10 em 10 anos, o novo presidente enfrenta uma Frelimo desgastada, enfrenta um presidente anterior desgastado, e então ele, para renovar a sua imagem, ele tem que se distanciar do anterior. Foi assim com Gabusa em relação a Chissano, foi assim com Nyusi em relação a Gabusa, e agora assim de Chapo em relação a Nyusi. O discurso dele foi inovador no sentido em que ele até faz um minuto de silêncio em memória das vítimas dos conflitos pós-eleitorais e dos ciclones tropicais que assolaram o norte do país. É um discurso dirigido, no fundo, aos funcionários públicos, primeiro aos adversários políticos, às organizações da sociedade civil, à população em geral, aos funcionários públicos, aos médicos, aos professores, mas depois também aos desempregados, aos jovens. Portanto, aquele discurso foi cuidadosamente preparado nesse sentido e galvanizou um pouco, deu a tal esperança às pessoas. As pessoas ficaram sobretudo os membros do Partido Frelimo acharam que ele estava a criar uma empatia e que ia haver uma diferença e que ia haver mudança. E ele propõe ali depois algumas reformas, encolher os ministérios, rever o papel do secretário de Estado, exigir avaliação de desempenho, modernizar e promover eficiência, combater a corrupção. Agora, os principais aspectos do país, ele não foca.
Ele não foca os assuntos de descentralização, essa palavra nem sequer constou no seu discurso. Eu tive acesso ao discurso e tive a ver ali, tentei fazer um find, a ver se a palavra descentralização constava, não constava. Portanto, o país continua fortemente centralizado em Maputo, não vê como é que ele prevê descentralizar a administração, a gestão do orçamento do Estado, mesmo a coleta fiscal, e como é que vai ser possível promover depois o desenvolvimento do distrito através disso. Em segundo lugar, ele não fala em despartidarização. Portanto, como é que é possível combater a corrupção e promover, de facto, a meritocracia e a eficiência do Estado, mantendo a partidarização? Portanto, isto significa que as pessoas serão nomeadas não tanto por mérito, mas por confiança política. Ele jamais poderá fazer isso, porque eles, dentro do partido, têm consciência que só estão no poder graças à partidarização do aparelho do Estado. Então, são reformas de maquilhagem, de aparência, para encantar uma população desencantada, mas que não focam na origem do problema. Depois também não foca nos aspectos centrais de terras, de minas e de reforma fiscal. Ele toca um pouco na questão das minas, diz que vai ser por leilão o acesso a concessões mineiras, mas não fala em todas as concessões mineiras que já foram atribuídas nas últimas décadas, e não fala na falta de transparência na indústria extrativa. Não sabemos quem são de facto os effective ownership, os beneficiários efetivos das licenças. Pouco fala sobre a questão dos oligopólios que já existem dentro do setor das minas, e, quer dizer, grande parte das licenças, grande parte das áreas já estão concessionadas. Então, para trás, como é que vai ser? Também não fala na questão das terras. Há imensa terra ociosa neste país, que foi adquirida por gente próxima do poder central, que não seguiu os procedimentos legais, ou utilizou, se calhar utilizou a proximidade que tem do poder central para adquirir terras a preços simbólicos, que agora estão ociosas, e estão à espera que chegue depois o investidor para colocar no mercado a preços de mercado, ou colocar no mercado até a preços especulativos, não é? Então, essas coisas ele não foca. E a questão da reforma fiscal, ele diz qualquer coisa que é preciso rever alguns contratos lesivos para o Estado. É preciso dar mérito aí. Mas, aqueles grandes assuntos, direitos humanos, ele não foca isso. Portanto, é preciso ver que enquanto ele está a tomar posse, estão a haver cargas policiais ali a 500 metros do palco onde ele está. Há uma mãe que leva uma chapada de um polícia, não se percebe o motivo, é espancada por outro polícia a seguir com o chamboco, e aparentemente ainda é roubada. As imagens até deixam a ideia de que lhe roubam o dinheiro ou qualquer coisa que ela deixa cair. Então, ele não se distancia destas práticas. Depois, no dia seguinte, a primeira medida que ele faz no primeiro dia de governação é ir rezar. Quer dizer, não se percebe, e pedir perdão, mas sem reconhecer a verdade. Portanto, se ele é cristão, ele sabe que o perdão surge a partir do reconhecimento do erro, do pecado. Mas ali não existiu aquilo. Aquilo é uma simples encenação política, num evento religioso, de uma forma cínica, né? Então, eu acho que os problemas centrais deste país não estão atacados ali. Claro que ele ainda não tem poder dentro do partido para focar esses aspectos. Ele é o primeiro presidente de Moçambique que não veio nem da defesa, nem da segurança, nem do Ministério do Interior. Portanto, ele não controla a ala securitária num país que é governado por um partido que vem de um movimento revolucionário de guerrilha, que sempre desconfiou bastante, sempre se formou em torno de desconfianças internas enormes, desde o conflito entre Mondlane
enfim, a Frelimo sempre teve, a história da Frelimo é a história de conflitos e desconfianças internas, mas também de desconfianças depois para com a população, e então ele não controla essas áreas, porque ele nunca veio nem da defesa, nem no interior, então ele tem que ir muito devagarinho, e depois é uma figura que parece apagada politicamente, pelo menos quando comparamos com o seu principal adversário político, que é Venâncio Mondlane. Ele é muito apagado em termos de comunicação. Venâncio Mondlane tem um estilo muito mais próximo da população, um estilo muito mais frontal, muito mais assertivo, consegue transpirar muito mais carisma. Portanto, ele quando fala consegue encher em 10 minutos as lives deles com 100 mil pessoas, e tem um discurso muito mais apelativo aos jovens, chamam-lhe mais populista, chamam-lhe demagógico, mas a verdade é que ele consegue agregar multidões entre si. Chapo precisa do papel, está muito preso ao discurso que lhe dão, a uma máquina partidária, e ele vai agora enfrentar estas dificuldades nos próximos tempos, porque ainda hoje Venâncio Mondlane parece que vai anunciar as medidas para os próximos 100 dias, convidou Daniel Chapo para tomar notas, para depois executar as medidas. Portanto, ele está a fazer uma espécie de um bullying político para com Chapo, e através desta forma dele fazer política, na exploração da humilhação do seu adversário, ele continua a fazer guerrilha, mas uma guerrilha agora mais comunicacional, mais pressão. Ele anunciou já que as portagens não são para pagar nos próximos 3 meses, e convida o governo a seguir convida ou pressiona o governo a seguir aquelas medidas, deixando nas entrelinhas que contará com uma manifestação e tumultos populares no caso de desobedecer a essas medidas. Então, este governo, o Daniel Chapo vai enfrentar inúmeras dificuldades. Neste momento está a enfrentar a dificuldade perante o bureau político do Partido Frelimo, que tem que formar governo, geralmente, portanto, participação aqui de João Feijó, professor João Feijó, pesquisador do Observatório do Meio